bem-vindo! Começa agora o programa Está Escrito Adoração, o seu culto do fim de semana no meio dela. Um programa feito com muito carinho para você que quer aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E para ajudá-lo com isso, nós temos para você um presente, o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Peça o seu através do nosso blog, novotempo.com/está escrito. Você vai receber gratuitamente na sua casa. É um presente. Por isso, acesse nosso blog, preencha um rápido cadastro e receba esse curso para tirar algumas de suas dúvidas e aprender ainda mais sobre a Bíblia. Curso Bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Nosso blog, novotempo.com/está escrito. A propósito, hoje nós também precisamos da sua participação. Nós temos mais uma enquete no nosso blog. A enquete de hoje é: na sua opinião, o sábado foi abolido, substituído ou esquecido? Acesse o nosso blog agora mesmo e responda rapidinho, porque sua participação é muito importante para a gente, tá bom? novotempo.com/está escrito. E todo o tema de hoje, tudo já está disponível de forma escrita para você também. Então, acesse lá, dê uma conferida e acompanhe o nosso programa então. E eu quero também mandar um abraço aos ouvintes da Rádio Novo Tempo. São 18 rádios espalhadas por todo o Brasil que estão todas as quartas-feiras sintonizados conosco. Um grande abraço a cada um de vocês. E também não esquecendo dos nossos amigos internautas que nos seguem no Twitter, que nos seguem ou no Facebook ou nos acompanham através do nosso blog. Muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês. E hoje, de uma maneira muito especial, tem algumas pessoas aqui que eu quero mandar um alô. Como pessoal, os irmãos da Igreja Adventista de Sucatinga, no Ceará, a Isabela Gaspanini, de São Paulo, que está aniversariando hoje. Parabéns para você, Isabela, que Deus possa abençoar muito você. Nós temos aqui também o Jaime Júnior, sua esposa Gislane, os filhos João Vitor e Giovana, da Igreja Adventista de Sertaneja, no Paraná, que nos escreveram dizendo que eles gravam todos os nossos programas pela internet para presentear os seus amigos. E que presente! Um grande abraço a cada um de vocês. E também a Ricarda Maria de Oliveira, que é adventista há 1 ano, está pedindo oração pela conversão de sua família. Ela é de Goianésia, Goiás. A Maria da Penha Fonseca, que mora em São Paulo e que no sábado passado fez a sua primeira visita a uma igreja adventista. Que bom recebê-la na nossa família, Maria. Um abraço para você também. A Alexandra Félix, ela é da Congregação Cristã no Brasil. Ela mora em Iguaraci, Pernambuco. Lucimar Mônica de Souza é metodista e reside em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Max Wanderson Lima, da Igreja Maranata e mora em Maceió, em Alagoas. O Wagner Alves da Silva, da Igreja do Evangelho Quadrangular, de Betim, Minas Gerais. E Leandro Acunha Silveira, da Igreja Universal do Reino de Deus e mora em Canoas, no Rio Grande do Sul. Um forte abraço a cada um de vocês e continue participando e nos escrevendo através do nosso blog. Você pode tirar as suas dúvidas ou então sugerir qual tema você gostaria que fosse abordado no nosso programa. Hoje em dia, muitos cristãos guardam o domingo. Mas por que será que isso acontece se a Bíblia é tão clara em relação ao sábado? Quando ocorreu essa mudança do sábado para o domingo? Quem fez essa mudança? No programa de hoje, o pastor Ivan Saraiva responde a estas perguntas. Você não pode perder. Mas antes, claro, uma linda mensagem musical com a cantora Cíntia Nascimento. Navegar no mar da vida, navegar na provação, enfrentando a tempestade, enfrentando a aflição. E se os ventos nos abalam e o mar quer nos trancar, Cristo não nos desampara, nos socorre em alto mar. Mas nem sempre o conhecemos e perguntamos: quem és tu? Que pequena fé nós temos, duvidamos de Jesus. Salva-me, Senhor Jesus, me perdoa
perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, Senhor Jesus. Me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda tempestade acalmar. Salva-me. Pra ficar no mar da vida, navegar com direção e remando, conduzindo a pequena embarcação. É preciso ter um rumo bem seguro a seguir, confiando no meu Cristo. Vou chegar, vou conseguir. E se por um instante eu temo afundar, eu não vou abandonar o barco, eu vou clamar. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, Senhor Jesus. Me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda tempestade acalmar. Salva-me, Senhor Jesus. Me perdoa, duvidei do teu amor. Salva-me, salva-me, Senhor. Me estende a tua mão, não me deixes naufragar. Venha toda tempestade acalmar. Salva-me. Venha toda tempestade acalmar. Salva-me. A verdade é que todos nós queremos e precisamos dessa salvação. Todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos clamar: Senhor, salva-me. Não importa a sua denominação religiosa, esse é um desejo do coração humano. Nós nos sentimos sempre falhos, pecadores e precisando da unção do nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe, nós estaremos continuando aqui a nossa série a respeito do sábado, um mandamento que muitos aprovam, outros desconhecem, outros não concordam. Realmente é um pouco polêmico, mas a gente procura descobrir na palavra de Deus aquilo que o Senhor Jesus quer para mim e para você. Então nós já fizemos aqui a série trabalhando o tema o sábado e a Bíblia, o sábado e o Novo Testamento, Jesus e o sábado, e agora vamos abordar o tema do sábado para o domingo. Todas essas mudanças, como aconteceram, quando aconteceram, quem promoveu essas mudanças, existe algum culpado? Não existe algum culpado? Como que a gente vai tratar e lidar com essa situação? É por isso que a gente já fez uma enquete ali no nosso blog, você já pode votar agora, se você quiser, ou depois do programa, amanhã, mas o importante é você fazer uma visita para a gente ali. Lógico, você sabe, todos os programas estão postados ali, muitos artigos, até a respeito de ateísmo.
O Alessandro Nogueira escreveu um artigo muito especial, está ali no nosso blog também. Nós temos muitas coisas. Aliás, todo o sermão de hoje já está ali no blog. Se você quiser ler, reler, acompanhar os textos, imprimir, entregar para amigos, acesse o nosso blog, aparece aí no seu vídeo, é muito fácil, novotempo.com/está escrito. Se você nos ouve em uma das 18 rádios Novo Tempo espalhadas no Brasil, novotempo.com/está escrito, faça uma visita, participe da enquete. Na sua opinião, o sábado ele foi abolido, ele foi substituído ou esquecido? Então você vai ali, faz o seu voto e você ajuda todos nós aqui da equipe Está Escrito a fazer um programa ainda melhor. A sua participação é sempre muito bem-vinda no Facebook, no Twitter. A ideia é que o Está Escrito não seja apenas na quarta-feira. Durante toda a semana vamos mantendo contato e assim a gente vai crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Nós vamos orar agora e logo depois da oração temos o Jonas e aí então vamos estudar um pouco mais sobre esse tema do sábado para o domingo. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nós temos a certeza de que o Senhor estará ao lado de cada um de nós no estudo de hoje. Queremos crescer, queremos aprender e queremos ter a convicção de que o Senhor nos guiará a toda a verdade. Por isso, Senhor, independente da nossa denominação religiosa, independente das nossas crenças, independente daquilo que nós acreditamos, que a Tua palavra fale mais alto e que o Senhor nos conduza à Tua verdade. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é muito forte, muito importante para todos nós. Vamos preparar o nosso espírito com uma mensagem muito especial, muito querida, rápida, mas muito importante do Jonas. Que Deus possa abençoar a todos nós. Numa das conversas de Jesus com os líderes religiosos, eles perguntaram a Jesus: quem és tu? Em João 8,58, Jesus responde: antes que Abraão existisse, eu sou. Com essa declaração, Jesus estava se identificando como Deus do Antigo Testamento e reivindicando sua divindade absoluta como Filho de Deus. Eu sou o que sou. Para ele não existe passado e nem futuro. Ele vive num eterno e imutável presente. Se houvesse um momento onde sua existência começasse, o seu nome seria Eu Sou o que não era. Se fosse possível um momento que findasse sua existência, o seu nome seria Eu Sou o que não será. Entretanto, como ele é de eternidade a eternidade, o seu nome é Eu Sou o que eu sou. Aquele que foi sempre, aquele que é sempre, aquele que será sempre. Amém? Amém, Jonas. Amém. Que Deus continue sempre guiando a cada um de nós. Bom, hoje então vamos falar um pouquinho a respeito dessa mudança do sábado para o domingo. Não importa aquilo que você crê. Você pode crer que o domingo é o dia do Senhor, você pode acreditar que o sábado é o dia do Senhor, ou como muitos colocaram na enquete da semana passada no nosso site, olha, nenhum dia precisa ser guardado, ou qualquer dia serve para ser guardado. Não importa aquilo que você creia nesse momento. Eu tenho certeza que todos nós temos uma convicção, que em algum tempo, em algum momento da história bíblica, o sábado era o dia que era guardado. Mesmo que você guarde a sexta-feira, mesmo que você guarde o domingo, você sabe, por tantas evidências, são mais de 250 textos falando só a respeito da guarda do sábado na Bíblia. Então, uma vez que todos nós sabemos que o sábado foi guardado, e hoje a maioria dos cristãos não guarda mais o sábado, a gente precisa entender quem fez essa mudança, quando fez essa mudança e com que autoridade fez essa mudança.
Preste atenção no que eu vou dizer para você. Às vezes, nós que guardamos o sábado, temos a tendência de imaginar que quem guarda o domingo é pecador, está errado, que é um absurdo, e nós acabamos em algum momento, alguns de nós, condenando esses que guardam o domingo. Por vezes, aqueles que guardam o domingo, que são católicos, eles começam então a falar, não, isso aí é uma seita, é uma religião pequena, que quer viver no Antigo Testamento, e se reveste de preconceitos, e às vezes fala até coisas que não conhece ou que não sabe. Bom, em primeiro lugar, antes de a gente começar a estudar esse tema, quebre os seus preconceitos. Não importa se você é evangélico, protestante, se você é pentecostal, se você é católico, espírita ou adventista. Não importa. Entenda, quem guarda o domingo, guarda com sinceridade. Quem respeita o domingo faz isso do fundo do seu coração. Ninguém guarda domingos e festas simplesmente porque quer se auto-enganar ou porque é uma pessoa fingida. Lógico que não. Qualquer pessoa que guarde um dia da semana faz isso com o coração aberto. Por outro lado, você que é católico, você precisa também refletir sobre isso. Se essas pessoas guardam o sábado, e não são tão poucas assim, só dentro da Igreja Adventista são mais de 17 milhões de pessoas. Some-se isso a 14 milhões de judeus ortodoxos que guardam o sábado, você vai chegar a mais de 30 milhões de pessoas observando esse dia. Você acha que todos nós estamos enganados, não conhecemos nada de Bíblia, não entendemos nada de religião? Sabe, às vezes a gente tem tanto preconceito e a gente precisa entender. Todos nós que guardamos o sábado, ou o domingo, ou qualquer dia da semana, ou acha que nenhum dia precisa ser guardado, todos nós somos sinceros. Agora, o que eu e você precisamos entender é que não existe salvação pela sinceridade. Isso é importante. Todos nós somos salvos unicamente por Jesus. Você viu aqui quando a Cíntia cantou? Ela disse, Senhor, salve-me. A gente não diz, minha sinceridade me salve. Não, a gente não faz isso. E às vezes a gente pensa quase que num inconsciente coletivo de que a sinceridade vai nos santificar e vai nos salvar. Não, Deus sabe da minha sinceridade. Ok, mas você pode estar sinceramente errado. Eu posso estar sinceramente errado. A sinceridade nunca tornará o erro uma coisa certa. O que eu quero dizer? Você é sincero. Como, por exemplo, eu sei, é uma ilustração até ruim, me perdoe essa infeliz comparação, mas imagine um alemão nazista, sincero, acreditando que estava fazendo as coisas certas. A sinceridade dele não tornou os atos deles coisas certas. Alguém pode estar sincero numa ação, mas errado. Sinceridade não torna o erro uma coisa certa. Isso precisa ficar claro para você e para mim também. Bom, uma vez que agora todos nós estamos entendendo que ninguém aqui está contra ninguém, todos nós estamos remando na mesma maré, no mesmo sentido da correnteza. A TV Novo Tempo, nem o Está Escrito, muito menos eu, nenhum de nós quer ofender, machucar, magoar ninguém. Ninguém. Pelo contrário, nós queremos mostrar o que a Bíblia ensina. Você tem total liberdade para entrar no site, comentar, discordar, questionar. Nós abrimos aqui um diálogo. Esses programas a respeito do sábado, eles abrem um diálogo para a comunidade cristã, para você que é assembleiano, para você que é batista, para você que é católico, espírita. Vamos conversar. É isso que Deus diz, vinde e arrazoemos, nós precisamos crescer no conhecimento bíblico. Por isso, vamos nos despir agora de todo e qualquer tipo de preconceito e vamos entender como se deu essa mudança do sábado para o domingo. Bom, o primeiro texto que eu gostaria de ler está no livro de Deuteronômio. Logo aqui no Pentateuco, nós vamos encontrar o livro de Deuteronômio. No capítulo 4, no verso 2, nós vamos encontrar aqui algo bastante importante para todos nós. Passei aqui, Deuteronômio 4, 4:2. Olha só o que a Bíblia diz. Acompanhe comigo. Nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno. Ou seja,
A Bíblia é clara para você e para mim. Nós não podemos acrescentar nada à Bíblia e nós não podemos tirar nada da Bíblia. Ninguém tem essa autoridade. Imagine que eu decida fazer uma mudança na Bíblia. Não, eu sou pastor há 14 anos, eu amo a Jesus, eu tenho a minha família, eu gosto dos meus amigos, eu sou uma boa pessoa, pago os meus impostos, as pessoas me ouvem, quando eu vou falar, as pessoas me ouvem. Aí eu pego e falo assim, olha, eu vou pegar e vou mudar um negocinho aqui da Bíblia. Eu posso fazer isso? Não posso. Mas e se for o líder maior da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo, ele pode fazer isso? Não pode fazer isso. Se ele fizer isso, o líder maior da Igreja Adventista do Sétimo Dia mudar a Bíblia, ele está errado e essa igreja está errada. Se o líder maior da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, a maior igreja evangélica desse país, se o líder do Ministério Belém, Madureira, Vitória em Cristo, não importa. Se qualquer líder mudar qualquer coisa da Bíblia, pode? Não pode. Agora, com todo carinho para você que é meu irmão, querido irmão católico, a quem eu muito respeito, pode algum ser humano mudar qualquer coisa da Bíblia? A palavra de Deus diz que não. Mas e se um padre famoso fizer uma mudança? Pode? Não pode. Mas e se um bispo, um arcebispo fizer? Pode? Não pode. Mas e se for um clérigo lá em Roma, ele pode? Não pode. Mas pastor, e o Papa? O Papa pode, porque o Papa, segundo a crença católica, é o representante de Deus aqui na Terra. Ele pode? Não pode, querido. Não pode. Não pode. Sabe por quê? Porque embora todo o respeito que devamos às lideranças de todas as denominações, um padre, um papa, um médium, seja quem for, ele nasceu de mulher como eu e como você. Ele também é pecador, como eu e como você. Nenhum ser humano pode alterar a palavra do Senhor. Nenhum. Agora, uma vez que a gente entendeu que ninguém pode acrescentar ou diminuir nada da Bíblia, vamos entender um pouquinho os 8 textos, só 8 textos falam a respeito do domingo na Bíblia. Aliás, você precisa saber de uma coisa. Em toda a Bíblia, você não encontra a palavra domingo. Você só encontra a expressão o primeiro dia da semana. E isso só ocorre 8 vezes na Bíblia, não ocorre mais. Veja, o sábado nós temos no Antigo e no Novo Testamento mais de 250 passagens. O primeiro dia da semana, domingo, a expressão não aparece, você só encontra 8 vezes. Quais são esses 8 textos? Nós vamos passar eles rapidamente, os 8 textos, e você pode entrar no nosso blog, lá tem cada um deles escrito, comentado, tudo direitinho. Mas aqui a gente vai citar os 8, e aí depois eu vou me ater a 2 deles, que eu acho que são um pouco mais relevantes para o nosso estudo de hoje. Então vamos lá. Primeiro texto eu anotei aqui, Mateus 28, verso 1. Depois você vai encontrar o primeiro dia da semana em Marcos 16, 2. Depois em Marcos 16, agora no verso 9. Depois no livro de Lucas, no capítulo 24, no verso 1. João, no capítulo 20, verso 1. Depois 18 versos à frente, João 20, verso 19. Depois você vai encontrar em Atos 20, verso 7. E depois você vai encontrar o 8º texto em 1 Coríntios, no capítulo 16, no verso 2. São os únicos 8 textos em toda a Bíblia que se referem ao primeiro dia da semana. E eu mostro para vocês, para cada um de vocês, você pode acessar o nosso blog e acessar e comprovar e depois ler todos os textos lá. Nenhum deles, absolutamente nenhum deles, fala que eu e você devemos mudar as ordenanças do sábado para o domingo. Vamos trabalhar os 2 que mais se usam por aí para afirmar que o domingo é o dia do Senhor. Vamos começar aqui então em Atos no capítulo 20, lá no Novo Testamento, Atos 20, verso 7. Se você tem a sua Bíblia, pode abri-la. Atos 20, verso 7. Você que me ouve pela rádio, pode anotar, ou se você tiver uma Bíblia, Atos 20, verso 7 diz assim: No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite.
É nesse contexto aqui que Eutico acaba dormindo, caindo, morrendo, e Paulo ressuscita Eutico. Agora aqui diz que eles estavam no primeiro dia da semana, partilhando de uma refeição. Veja, todos os dias você pode adorar a Deus, todos os dias, inclusive o primeiro dia da semana, sem dúvida. Não há problema nenhum em você ir à igreja, adorar a Deus no primeiro dia da semana, por favor. Eles estavam aqui reunidos e Paulo estava pregando para eles. Eles em uma refeição, Paulo aproveitando aquele momento, aquele ritual especial de alimentação e pregando para todos que estavam ali. Agora, embora você possa adorar a Deus em todos os dias, há um dia que é específico para adoração. E esse dia é o sábado. Você pode adorar em qualquer dia, mas um é obrigatório. No sábado, eu e você temos que ir à igreja. Posso ir todos os dias? Posso, mas um nós devemos ir. É o sábado. Foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, foi assim com os profetas, com tudo que você entende de beleza na Bíblia, todos, Moisés guardava o sábado. Você vai descobrir que Abraão guardava o sábado. Você vai descobrir que Isaac guardava o sábado. Você ama a história de José. José guardava o sábado. Você é apaixonado pela história de Daniel e pela sua fidelidade. Ele guardava o sábado. Os heróis da fé guardavam o sábado. O apóstolo Paulo guardava o sábado. Agora, eles se reuniam nas casas. E eles ali então falavam da palavra de Deus não apenas no sábado, também no sábado, sobretudo no sábado, mas nos outros dias da semana também. Agora me diga, o que esse verso aqui prova que as ordenanças do sábado, a adoração do dia do sábado, deve ser feita no primeiro dia da semana, simplesmente porque eles estavam reunidos no primeiro dia da semana e Paulo ficou até meia-noite conversando com eles. Você entende que usar esse texto para dizer que o sábado foi mudado para o domingo, eu acredito que nenhum católico, nenhuma pessoa vai afirmar que esse texto diz exatamente isso que muitos querem dizer. Vamos para o segundo texto então. 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, verso 2. Veja o que diz aqui. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Qual é o contexto? Se você buscar lá no livro de Atos, os cristãos ali em Jerusalém estavam passando fome. Eles estavam vivendo uma situação muito complicada, perseguidos pelos judeus. Era uma situação muito difícil. E ele convoca não só aqui o pessoal da igreja de Corinto, mas também os Gálatas, a fazerem uma coleta específica, aqui é uma assistência social, e ele iria encaminhar isso então até os irmãos em Jerusalém. Simples. Façam uma coleta aí no primeiro dia da semana, vocês façam essa coleta, assim como os nossos irmãos de Gálatas estão fazendo, e a gente vai reunir e vai ajudar os nossos irmãos que estão sendo perseguidos em Jerusalém. Simples. Agora, o que isso tem a ver com a guarda do domingo? Aqui diz simplesmente no primeiro dia da semana, cada um de vós, e há muitas traduções em inglês, em espanhol, inclusive no Novo Testamento interlinear, grego e também o português, ali diz que eles se reuniam em casa, não era nem numa igreja. Cada um de vós, na sua casa, recolha aquilo que você pode, segundo a tua prosperidade, e vamos ajudar os nossos irmãos. Uma assistência social como você faz na sua igreja. Não existe a pastoral da criança, a pastoral da saúde, não existe a ADRA na sua igreja, não existe a assistência social na sua igreja. É isso que está acontecendo. Olha, no primeiro dia da semana, hein? Logo agora, logo no início da semana, cada um de vós, nas suas casas, pegue, segundo o que Deus deu, a prosperidade e traga uma oferta para ajudarmos os nossos irmãos. Simples assim. E você vai descobrir que em todos os outros 6 textos não há absolutamente nenhuma evidência de que o sábado deveria ser mudado para o domingo. Agora a pergunta é, quem mudou e por que mudou? Muita gente afirma, inclusive dentro do catolicismo, dos nossos irmãos queridos e amados, que a igreja cristã primitiva começou a guardar o domingo fazendo uma referência, uma honra ao fato de Jesus Cristo, nosso Senhor, ter ressurreto no domingo. Mas eu faço uma pergunta a você.
Isso está na Bíblia? Que nós deveríamos guardar o dia da ressurreição de Cristo? Onde está? Por isso eu sempre lanço um desafio. Querido, se você achar esse texto na Bíblia, por favor envie aqui a nós. Nós vamos ter a completa honestidade de mostrar esse texto. Onde está na Bíblia que pelo fato de Jesus Cristo ter ressurgido no domingo, nós devemos agora guardar o domingo? Sim, eu poderia criar uma religião agora, dizendo assim, nós vamos todos guardar a sexta-feira porque Jesus Cristo morreu na sexta-feira. Eu não posso fazer isso, porque a nossa religião, ela precisa ser bíblica. A nossa religião não pode ser da ideia de um homem ou de uma igreja ou de um grupo de pessoas. Então muitos começaram a ensinar e as pessoas começaram a acreditar que a igreja cristã primitiva guardava o domingo, quando não guardava. Vamos historiar um pouquinho para você entender. Querido amigo e irmão da Igreja Católica Apostólica, qual é a igreja mãe? Qual é a igreja mãe de todas as igrejas? Você vai responder, é a Igreja Católica. Ok, concordo. Não há problema nenhum com isso. Agora, o que você precisa saber é que a Igreja Católica Apostólica, e aliás, a palavra católica significa universal. A Igreja Católica Apostólica, ela guardava o sábado. Nós vimos isso no sábado, no programa anterior, quando Jesus disse, olha, orai para que a sua fuga não se dê nem no inverno, nem no sábado. Você se lembra? Porque depois, do ano 70 depois de Cristo, ali as pessoas ainda estavam guardando o sábado. E nós temos relatos claros de Epifânio, que é um historiador Eusébio, já no quarto século, na metade do quarto século, no ano 350 depois de Cristo, eles afirmando que os cristãos guardavam o sábado. E você acredita tudo isso acontecendo, a Igreja Católica, a Igreja Apostólica, acontecendo, a Igreja Cristã Primitiva, todo mundo guardando o sábado. Até que no quarto século, no ano 321, para ser mais exato, no dia 7 de março de 321, um homem chamado Constantino. Você pode pesquisar isso, vai na Wikipedia, vai na Barça, onde você quiser. E você vai descobrir que esse imperador, Constantino, ele decretou o primeiro decreto dominical da história da humanidade. Agora, a gente precisa entender tudo isso. Veja, Constantino foi o primeiro imperador de Roma a se converter para o cristianismo, porque todos eram pagãos. Querido, Roma, o que era? Quando Jesus Cristo veio aqui a essa terra, como era Roma? Era um país cristão? Claro que não. Roma sempre foi pagã. Você se lembra, os deuses de Roma, Diana, Cupido, quando a gente fala, o Cupido é um deus romano, que é o deus do amor. Você encontra Apolo, você encontra Thor, você encontra todos os outros deuses, Thor não, mas você encontra outros deuses, você encontra Baco, os deuses romanos. Roma sempre foi pagã. Constantino nasceu num berço pagão. Só que houve um momento onde ele toma conta do império, altamente questionado, usurpado, com meios direitos de ser imperador, força uma situação, e agora ele tem um império que durante muitos anos, por séculos, perseguiu os cristãos. Quantas arenas receberam os cristãos, guardadores do sábado, que foram queimados vivos, mortos por feras? Quantos foram decapitados? Quantos foram assassinados nas arenas no Coliseu? Roma sempre foi pagã. Quando Constantino vê que não há possibilidade nenhuma de conter o avanço do cristianismo, que não parava de crescer, e até aqui, esse momento, todos guardavam o sábado, ninguém questionava guardar outro dia da semana, então ele pega e supostamente se converte ao cristianismo. Ele diz que uma noite antes de uma grande batalha, ele diz que ele tem um sonho. Nesse sonho ele viu uma cruz e do lado dele escrito assim, in hoc signo vinces, com este símbolo vencerás. E ele então mandou pintar nas bandeiras, nos escudos, a cruz, e ele então teve uma vitória esmagadora, e a partir daí ele então passa a ser um cristão. E ele então decreta em 321 que todos no Império Romano deveriam guardar o domingo. Queridos, se hoje aparecesse um líder mundial e falasse que a partir de agora todos têm que guardar o domingo, você iria concordar com uma coisa dessa?
Você que é católico, que acredita no domingo, você ia aceitar que me obrigassem a guardar um dia que eu não creio? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu, querido. Exatamente. Ele impôs, com exceção dos lavradores, que todos deveriam guardar o domingo. Agora por quê? Lembre-se, antes de Constantino, o imperador, se converter ao cristianismo, ele era protegido pelo deus Hércules. E aí então depois ele vai mudando e aí ele muda para o deus Sol Invencível. Aliás, você sabe que o domingo é o dia do Natalis Solis Invictus, né? É o dia 25 de dezembro. E a gente descobre que o domingo é o dia do sol, em inglês não é assim? Sunday, dia do sol. Dia do sol. E ele então impõe a guarda do domingo. Lógico que ele então busca toda essa base filosófica, dizendo assim, filosófica, não bíblica. Não, Jesus Cristo, ele ressuscitou no domingo, então vamos honrar esse dia. Agora veja, isso ocorre no 4º século depois de Cristo. Você nunca viu João, Paulo, Pedro, Jesus, Maria, mãe de Jesus, falando que nós deveríamos guardar o domingo. Aliás, você que é católico, pegue a sua Bíblia agora. Abra em Êxodo 20. Você não vai encontrar ali guardar domingos e festas. Você vai encontrar isso muito mais para frente. Sabe, foi Agostinho quem faz a formatação do catecismo e coloca lá, guardar domingos e festas, mas na sua Bíblia católica, na sua Bíblia, abra em Êxodo 20. Êxodo 20, a partir do verso 8, você vai encontrar ali o sábado, o dia do Senhor. Então, todo esse processo de mudança ocorreu muito tempo depois do fechamento do cânon bíblico. Agora, você acha que a gente vem aqui, na TV Novo Tempo, no Está Escrito Adoração, para ferir você, para magoar você, para deixar você triste? É claro que não. É porque você precisa descobrir as verdades da Palavra de Deus. Sabe, a gente lança sempre esse desafio. Mostre uma passagem, só uma. Só mostre uma passagem onde o sábado foi substituído pelo domingo. Onde diga que você deve honrar e respeitar o sábado, que você não deve trabalhar, no domingo. Me mostre, me diga uma, só uma. Sabe por que a gente lança esse desafio? Porque eu já li a Bíblia de uma capa a outra, não sei se você já o fez, mas não existe. Mas se você tem dúvidas, fale com o seu padre, fale com ele, fale com o seu líder religioso. Agora, há mais um texto que eu gostaria de partilhar com você. Apocalipse 1:10. Vamos correr que o nosso tempo aqui está correndo. Apocalipse 1:10 diz assim, a gente já leu esse texto aqui, mas eu acho que é importante. Apocalipse 1, verso 10, que diz assim. 1, verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de uma trombeta. E as pessoas querem dizer, está vendo, o dia do Senhor é o domingo porque o Senhor ressuscitou no domingo. Querido, o que o 4º mandamento diz? Lembra-te do dia do sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O sábado é o 7º dia, o que diz? É o sábado do Senhor teu Deus. Qual é o dia do Senhor? Segundo a Bíblia, é o sábado. Agora, segundo a filosofia de homens, não, Jesus ressuscitou no domingo, logo o dia do Senhor é o domingo. Querido, aqui fala que no dia do Senhor ele foi arrebatado. Ora, Jesus Cristo não disse que do sábado até ele era Senhor? Biblicamente, Jesus é o Senhor do sábado. Nos 10 mandamentos, é o sábado. Se apresenta Jesus como o Senhor do sábado e não do domingo. Agora, talvez você esteja pensando, mas por que Deus permitiu essa mudança então? Vamos para o último texto de hoje, Daniel 7:25. Lá no final, no Antigo Testamento, Daniel, livro de Daniel, nós vamos encontrar a explicação para tudo isso. Daniel 7:25. Se você tem a sua Bíblia, se você me ouve, abra, é muito importante esse texto. Diz assim, Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Quando a gente estuda as profecias de Daniel, a gente descobre que um poder político religioso
haveria de mudar os tempos e a lei. Querido, como que você pensa que foi convencionado a partir da meia-noite acaba um dia e começa outro? Tem lógica no meio da noite começar um dia? Ora, quando acaba um dia, que está claro, acaba, começa outro dia. Biblicamente é de um pôr do sol a outro pôr do sol, que se define o começo e o fim de um dia. Quando que começa o dia? Quando raia o sol. Quando que termina o dia? Quando o sol se põe. É óbvio, biblicamente é assim. Foi só quando os relógios mecânicos começaram a acontecer, começaram a surgir, é que então se estabelece uma convenção mundial para que se coloque um dia de meia-noite até a outra meia-noite. Mas isso não é bíblico. Mas Deus já havia profetizado de que um poder político-religioso mudaria os tempos e a lei. Deus profetizou. Se Daniel viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo, e a mudança ocorreu no 4º século, quase 1000 anos, quase um milênio antes da mudança do sábado para o domingo, Deus já havia profetizado que haveria um poder que mudaria os tempos e a lei. E agora eu quero resgatar toda aquela história de Constantino. Querido, preste atenção no que eu vou dizer. Todos os católicos sinceros que viviam em Roma na época de Constantino protestaram, foram contra, não aceitaram o decreto de se guardar e de se observar o dia do Deus Sol. E eles então protestaram, foram os primeiros protestantes da história do cristianismo. Protestaram contra um imperador que havia afirmado que estava se convertendo, mas trazendo elementos do paganismo dentro da igreja cristã. Por isso, quando a gente fala a respeito de protestantes, eu estou falando que os primeiros protestantes da história desse mundo eram católicos apostólicos, não romanos. Não romanos. Porque Roma era pagã. E eles estavam ali lutando para colocar o cristianismo em voga na sua pureza. Sabe aquela história, se você não pode vencer, junte-se a ele? Foi isso que Constantino, o imperador Constantino, fez. Querido, você precisa tomar uma decisão na sua vida e entender o que está acontecendo. Satanás, ele sempre tentou destruir a palavra de Deus, mudar a palavra de Deus. E agora eu quero me referir a você que é protestante, a você que é evangélico, a você que é pentecostal. Você não concorda com algumas coisas da Igreja Católica, certo? Então por que você segue o domingo que não é bíblico e que se originou dentro do seio da Igreja Católica? Eu quero falar para você também que é católico. Sabe toda a parte triste da sua igreja, da sua amada igreja, que foi aquele período escuro na Idade Média, que vendia indulgências, vendia perdão de pecados, relíquias sagradas, terrenos no céu. Sabe toda essa parte triste que todos nós sofremos com isso? Não é só você que é católico. E a gente não pode condenar uma igreja por atos do passado, não é isso que eu estou dizendo. Mas sabe quando que ela começou a se corromper? Lá em Constantino. Muitos líderes católicos, muitos servos fiéis de Deus, na época de Constantino, sabe o que fizeram? Protestaram e saíram da igreja. Quando a igreja se uniu ao Estado, quando isso aconteceu, eles falaram, não, está errado. Nós nunca poderemos obrigar a fé de ninguém, ainda mais introduzir elementos pagãos dentro do cristianismo. Muita gente foi perseguida, muitos católicos foram mortos, porque eram guardadores do sábado e não permitiam e não aceitavam que o domingo fosse o dia do Senhor. Você já viu que biblicamente não há espaço. Eu sei, você que é católico crê no poder da tradição, na autoridade da tradição, na autoridade dos pais da igreja, na autoridade da Bíblia e na mesma intensidade. Mas querido, entenda, você precisa viver o princípio da sola escritura. Só a Bíblia pode definir a tua fé. Homem nenhum pode fazer isso, por melhor que seja. Por melhor que seja a pessoa. Por mais ungido que seja, só a Bíblia pode ser a sua regra de fé. Não é catecismo, não é nada. Não é o livro de Allan Kardec. Não pode ser nada disso, é só a Bíblia. Por isso, querido, entenda. Se você é católico, você precisa guardar o sábado, porque o sábado é bíblico. Se você é pentecostal, evangélico, assembleiano, você precisa guardar o sábado, porque o sábado é bíblico. Não é porque a igreja adventista guarda, não. Não é porque judeus guardam, mas é porque Deus disse que você precisa guardar.
Eu torno a dizer, o sábado nunca salvou e nunca salvará ninguém, mas é um mandamento de Deus. Muitas pessoas irão se perder, não por desprezarem o sábado, mas por desprezarem a lei, o mandamento, a ordem de Deus. Querido, tome a sua decisão. Abra a sua mente, o seu coração para a tomada da decisão na sua vida. É importante, nós precisamos guardar o mandamento completo de Deus. O sábado como o dia do Senhor. Para muitos mudaram, para os verdadeiros cristãos, nós continuamos perseverando na guarda do sábado. Talvez você não tenha todas as evidências. Talvez você não compreenda todas as coisas. Talvez você tenha um monte de pontos de interrogação na sua mente. Mas talvez essa seja a hora de entregar essas dúvidas a Deus. Ele guiará você em toda a verdade. Eu tenho certeza disso. Não saberia como compreender os segredos insondáveis do infinito ser. Eu não saberia como explicar os propósitos e planos de seu vasto saber. Por isso minha fé não se baseia em explicações, nem milagres surpreendentes. Eu preciso ver as evidências que tenho, dispensam as demonstrações e me alegro somente em crer. Eu não posso comprovar, mas também não posso duvidar de um Deus que é criador. Eu não posso explicar, mas sei que a sua imensa graça me resgatou. Eu jamais poderei entender o mistério de um amor eterno dedicado a mim. Então só preciso crer, confiar e vir. Por isso minha fé não se baseia em explicações, nem milagres surpreendentes. Eu preciso ver as evidências que tenho, dispensam as demonstrações e me alegro somente em crer. Eu não posso comprovar, mas também não posso duvidar de um Deus que é criador. Eu não posso explicar, mas sei que a sua imensa graça me resgatou. Eu jamais poderei entender o mistério de um amor eterno dedicado a mim. Então só preciso crer, confiar e vir. Eu prossigo em conhecer ao Senhor e ser
sei, me guiará, até que eu veja face a face o meu Salvador lá no céu. Eu não posso comprovar, mas também não posso duvidar de um Deus que é Criador. Eu não posso explicar, mas sei que a sua imensa graça me resgatou. Eu jamais poderei entender o mistério de um amor eterno dedicado a mim. Então só preciso crer. Eu só preciso crer. Eu só preciso crer. Confiar e Eu sei que você tem dúvidas no seu coração, é claro. Essa mensagem é para nós abrirmos um caminho de reflexão. É por isso que já no nosso blog a gente deixou mais conteúdo do que foi colocado aqui, para que você possa estudar, para que você possa ler, para que você possa disseminar isso com os teus amigos, para que você possa usar esse texto como base de estudo, de reflexão. Querido, eu tenho certeza de que Deus guiará o seu filho, sua filha, seus filhos, seu povo em toda a verdade. Seja o sábado, seja o domingo. Deus mostrará isso para você e para mim. Nós vamos orar agora. Pedir que Deus nos conduza na compreensão total de tudo que aqui estudamos. Lembre-se, na próxima quarta-feira nós vamos apresentar como se deve guardar o sábado. Como é isso na Bíblia. Vai ser muito bom. E a gente espera você na próxima quarta também. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, nós queremos uma religião bíblica. Nós não queremos, ó Deus, estar apegados a tradições, a homens, a pessoas, a líderes. Nós queremos que a Tua palavra fale ao nosso coração. Por isso, Senhor, ajude-nos a sermos coerentes. Que a nossa sinceridade busque a Tua verdade. Só assim a sinceridade será eficaz na nossa vida. E que estejamos dispostos a mudar o que precisamos mudar. Por isso entregamos o que temos e o que somos em Tuas mãos. Esteja ao nosso lado hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Querido, lembre-se sempre, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.